Olá, pessoal. Sou o professor de matemática Danielton Dias e vamos começar mais uma aula de matemática. Vamos lá? Olá, pessoal do EJA. Vamos começar com nossa atividade. Estamos conhecendo os números negativos. Na aula passada, a gente trabalhou muito a questão da reta, de qual é o maior e menor. Agora vamos tentar fazer soma e subtração com números negativos. Veja só. Para isso, eu trouxe uma situação, né? Davi, ele compra diariamente no mercadinho de José. Na segunda-feira, ele comprou fiado uma compra de R$ 3. Ou seja, daqui então a gente já começa a ter ideias de números negativos e positivos. O que é negativo é aquele que está devendo. Então vamos dizer que aqui ele iniciou com -3 na segunda-feira. O que acontece? Eu vou fazer a análise de cada um deles. Por exemplo, essa primeira, Davi compra diariamente no mercadinho de José. Na segunda-feira, ele deixou fiado uma compra de R$ 3, ou seja, ele tem negativo aqui, -3. Na segunda-feira, ele estava devendo R$ 3, ficou devendo 3. Vamos dar uma ideia de 3. Na terça-feira, na terça, ele pagou R$ 7, deixando o restante de crédito. O que ele fez? Ele estava devendo R$ 3. Então ele pagou 7 e deixou o restante de crédito. Na reta numérica, quando a gente coloca, quando a gente soma um número com 7, é como se você estivesse deslocando 7 unidades para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, daria quanto? 4. O resultado de -3 somado com mais 7, a gente pode fazer, para fazer de forma correta, não pode ficar, pessoal, sinal positivo, dois sinais juntos assim. O que você vai fazer? Você vai fazer o jogo de sinal aqui, só para tirar esse parêntese. Mais com mais vai dar o quê? Mais, então fica -3 mais 7. Se você observar, é como se ele tivesse R$ 3 e pagasse 7. Se fosse pagar e pegar o troco, ele ia ficar com quanto? Com R$ 4. Mas como ele quis deixar de crédito, ele ficou lá na venda de como? Mais R$ 4. Então, ele continuou indo na venda. Na quarta-feira, ele comprou R$ 5 de pão fiado, ou seja, ele tinha R$ 4 de crédito, não é isso? E comprou mais R$ 5 de crédito. Pegou R$ 5 de fiado, gastou R$ 5 na venda. Isso fez com que ele deslocasse agora para a esquerda. Quando é negativo, você desloca para a esquerda. Ele é como se ele tivesse deslocado para a esquerda 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Para você que tem uma intimidade com números em reais, se você tem R$ 4 e faz uma compra de 5, você ainda vai ficar devendo quanto? R$ 1. Então ficaria como? Ficaria aqui, pessoal. Como eu disse, só faz jogo de sinal aqui, ó, para tirar esses sinais dessa forma. Para tirar esse sinaizinho aqui, então vai ficar mais 4, mais com menos, menos 5. Isso aqui vai ficar quanto? -1. O que ele fez? Subtraiu e deu o sinal do maior. Então a gente já começa a ter ideia como é que funciona, pessoal. Observe que aqui eu fiz mais com menos, mas apenas para tirar esse parêntese. Mas tem um porém. Tome cuidado que esse sinal aqui não foi jogo de sinal, foi apenas que eu somei esse número com esse e verifiquei que deu negativo. Por que deu negativo? Porque o dinheiro que ele tinha de crédito era menor do que o dinheiro que ele comprou, então ficou negativo. Ficou qual? O maior
ficou o sinal do maior número, então ficou negativo, por isso o sinal negativo. Vamos então para na quarta-feira comprou R$ 5 de pão fiada e ficou devendo R$ 1 na padaria, no mercadinho. Bom, pessoal, na quinta-feira eles fizeram o seguinte: ele já estava devendo R$ 1. Ele já estava devendo R$ 1 aqui da quarta, né? E acontece que na quinta ele comprou mais R$ 3 de pão fiado. Então ficou -1 mais -3. Se você for fazer essa subtração, vai dar o quê? Vai dar -4. -4, então. Por que, professor, deu -4? Porque aqui, pessoal, é como se ele estivesse devendo R$ 1 e pegasse mais R$ 3 fiado. Ah, professor, não entendi direito. Não entendi direito. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai fazer -1 mais -3, o joguinho de sinal aqui. Vai fazer o jogo de sinal. E fazendo esse jogo de sinal é menos, mais com menos, dá menos. Então fica -3. Como se eu estivesse devendo R$ 1. Se eu pego 3 fiado, vai ficar o quê? -4. Pronto. Primeiro passo. Quando tem o parêntese, é interessante você saber o jogo de sinal, né? Não é bom você sempre usar essa forma. Por quê? Porque às vezes a pessoa quer fazer o jogo de sinal aqui, ó, nessa parte que é somente juntar as duas partes. Não é para você fazer jogo de sinal nessa parte que eu circulei verde, apenas para tirar esse parêntese. Ou seja, no jogo de sinal não existiria se não tivesse esse parêntese. Para a gente entender melhor o jogo de sinal, funciona da seguinte maneira: quando você tem um parêntese, fora do parêntese, o número positivo, e dentro do parêntese positivo, quando você sair fora do parêntese, vai sair positivo. Quando você tem um número positivo fora do parêntese, um sinal positivo fora do parêntese e dentro do parêntese negativo, ele vai sair como? Vai sair negativo. Quando tem negativo fora do parêntese e positivo dentro do parêntese, ele vai sair como? Negativo. E quando ele estiver positivo dentro... Desculpa, vamos agora fazer negativo. Quando ele tiver negativo dentro do parênteses e negativo dentro do parênteses, ele sai, na verdade, positivo. Como aqui, ó, mais e menos está positivo. Positivo fora e negativo dentro. Então, qual seria o sinal, o resultado? Negativo. E nessa outra questão, se vocês for analisar, positivo, o negativo também vai sair o quê? Negativo. Apenas isso. Você tem que saber essa regra apenas para isso. Se você quiser anotar, pausa o vídeo e faz essa anotação aí, pessoal. Vou até ajeitar isso aqui que eu risquei muito. Sai positivo. Pronto. Veja só. Aí eu pergunto. Na sexta-feira pediu para José calcular o saldo que ele ficou. Se era positivo ou negativo. Ou seja, no final da quinta-feira ele estava devendo quanto? -4. Então é negativo. O sinal que ficou é negativo. Para ele quitar toda a sua dívida, ele tem que fazer o quê? Ele tem que pegar e pagar quanto? R$ 4. Positivo. Usando aquela regrazinha aqui por causa do parêntese, positivo com positivo, você vai sair que? Positivo. Então aqui positivo com positivo, -4 somado com 4 vai ser igual a
Se eu tô devendo 4 reais e eu pago a dívida de 4, vou ficar com quanto? Com 0 reais. Então, pessoal, por hoje foi só uma introdução de soma. Vamos começar a ter soma, subtração e multiplicação com números inteiros negativos. Até o próximo vídeo, pessoal.